Do nosso Educação em Revista dessa semana é a importância cada vez maior dos cursos livres. Eles são organizados em espaços como o do Fórum Cultural da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que, por sinal, atualmente é uma cidade animada por permanentes manifestações de cultura. Cursos, exposições e todas as atividades do Fórum provam que a educação e cultura podem e devem andar juntas em benefício da comunidade. O Fórum Cultural desenvolve suas múltiplas atividades neste prédio localizado no bairro de São Francisco, em Niterói. Aqui não é uma escola, é um espaço reservado a cursos livres numa fusão entre educação e cultura. Muitas crianças, adolescentes e adultos dinamizam seus conhecimentos, aperfeiçoando suas experiências educacional e profissional. Em média, a carga horária semanal dos cursos é de 3 a 4 horas. Teatro, colagem, jogos, brincando com as palavras, contando histórias, lendo livros, produzindo textos. Entrando no mundo da informática, as crianças vão fortalecendo seus valores. Oi, Terezinha, posso passear com você e sua bonequinha? Claro que pode. Você conhece a Gabriela? Não, ela é sua amiga? É minha melhor amiga, ela é muito engraçada. Ah, deve ser uma menina bobona. Ah, chega. Não quero mais brincar. Que meninas estranhas. Não dá para entender. Como são ciumentos, para mim chega. Agora quem não quer mais brincar sou eu. Nós somos um curso que trabalha com a língua portuguesa da forma mais viva e concreta possível, né? A língua portuguesa, sem dúvida, é um conteúdo bastante abstrato de conhecimento para crianças, especialmente na forma escrita, mas a gente procura, com atividades bastante práticas e concretas, fazer com que essa abstração, esse grau de abstração se reduza e eles possam produzir bastante envolvidos com o que eles estão fazendo. Então, encontra significado, as atividades encontram significado, né? Eles não fazem redações, eles escrevem porque eles precisam mandar cartas, eles escrevem porque eles estão produzindo livros, eles escrevem porque existe uma necessidade que é criada a partir das situações que a gente cria junto. Com arte, debates, diferentes leituras, os jovens, estudantes ou profissionais, a partir de métodos diversificados, são estimulados a uma reflexão maior sobre suas vidas. No Fórum Cultural, os adolescentes discutem e questionam temas atuais. Nós vamos debater hoje, a partir da leitura desse texto, sobre a realidade brasileira, 100 anos depois de Canudos, como nós podemos interpretar ainda essa luta com a metáfora para a realidade hoje, o que vocês podem, que tipo de leitura vocês podem fazer da nossa realidade que tem uma ligação profunda com esse período da nossa história. Eu pude entender muito bem assim, a guerra, né? Como é que foi a repressão, de que eles realmente não se entregaram, sabe? Eles resistiram até o final, retratou bem essa luta, a fé deles. Foi bem... Agora nós temos uma lei sendo votada, o que vocês acham da legalização do aborto? A mulher decide se vai ter o filho ou não, ela tem esse direito. Acho que deve ser legalizado não só no caso de estupro, no caso de risco de vida. É o direito dela ter o filho ou não. Quem vai ter que cuidar do filho, porque ela vai abortar o filho, mas será que a sociedade não vai abortar também? Tipo assim, depois que ela tiver o filho, entendeu? O filho não vai ficar à margem. Se ela não quiser o filho, alguém vai dar apoio, vai dar suporte para aquele filho, vai dar educação. Ela tiver que não ela, entendeu? Que a responsabilidade fica toda em cima dela, mais da mulher do que do homem. Então é muito fácil. Os adolescentes dramatizam e reforçam seus ideais com metáforas de acontecimentos históricos, trazendo fatos como a saga dos cangaceiros na Guerra dos Canudos para o Brasil de hoje. Canudos não se rendeu.
exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Lá em casa, meu avô estava com cesão. Era terra de um paludismo. Ele era bem velhinho e tinha sido escravo. E o remédio que curava a febre era o anadrol. E os meninos eram do governo, mas chegaram. E os chefes políticos disseram, um espaço onde nós possamos debater, discutir os temas atuais, reconhecer o valor da arte, gostar de música, apreciar o teatro, e que nesse espaço, junto com os professores e diversos cursos livres, nós pudéssemos conviver de fato com a cultura, o conhecimento, o saber, né, com alegria. As inúmeras fórmulas de aprendizado oferecidas no Fórum Cultural de Niterói ajudam na formação de crianças e adultos. Os reflexos são positivos na escola, no trabalho, na família e na vida. No sentido de integrar a proposta do espaço, que é de arte, linguagem e pensamento, a situações outras, voltado para cursos que possam atingir diferentes faixas etárias, para que a população tenha um espaço, né, não só o jovem que aqui está, como a comunidade de Niterói, a ter cursos que ofereçam possibilidades de desenvolver a própria arte, né? E o que acontece é que a gente vai tentar ligar o espaço da galeria, que é um espaço de exposições, a cursos que possam acontecer simultaneamente. Folclore é o segundo assunto do Educação em Revista dessa semana. É também outro recurso auxiliar do processo educativo. Interessa a todos os professores e atrai estudantes de diversas idades. Desde 1981, as diversas manifestações da cultura popular, traduzidas na utilização de materiais feitos de cerâmica, palha, tecido, madeira, barro e até de sucata, ganharam espaço definitivo com o advento do Museu do Folclore. Mas foi em 1994 que o local de exposição permanente foi ampliado. Hoje, o Museu do Folclore funciona no sobrado secular de 3 andares na área do Parque do Palácio do Catete. Uma média de visitação em torno de 70 pessoas por dia, o museu vem recebendo a presença frequente de grupos escolares. Mais uma galera de estudantes vai conhecer o Museu do Folclore. Desta vez, são crianças e adolescentes do Colégio Público Estadual Martins Pena, de Nova Iguaçu. O museu conta hoje com 1.200 peças em exposição permanente e uma reserva técnica em torno de 13.000 objetos. Também uma vasta documentação fotográfica. Buscando instrumentalizar os professores para a utilização desse acervo, o setor de difusão cultural do museu promove cursos com esse objetivo. Qual o procedimento que a escola deve tomar para a visitação de seus alunos aqui no museu? A escola deve telefonar, marcar, né, o dia, a hora que ela vai trazer os alunos.
né? Independente dessa marcação, nós oferecemos ao professor um trabalho, né, para que ele que faça antes, né, chamamos de visita preparatória, para ele trazer, para o professor trazer os alunos, né, no dia da visita enfim, com mais intimidade com o acervo do museu. Um país com folclore rico tem raízes poderosas. É forte porque tem tradição popular. Mas o conhecimento do folclore e das tradições do povo deve passar de uma geração para outra para não se perder na noite dos tempos. E é um conhecimento que pode ser sistematizado e adquirido na escola. Os ciclos da vida, as mudanças culturais, são representados pelo mito das três raças, índios, negros e brancos, e a sua miscigenação, seja cultural, social ou religiosa. Professor, esse tipo de visita ao museu ajuda no desenvolvimento da sua matéria, biologia, com a assimilação melhor dos alunos? É claro, eu acho que o museu pode ajudar em todas as disciplinas, em todas as áreas, mas biologia especificamente, porque nós podemos estudar ali as ervas medicinais usadas em cada região brasileira. Em cada região, nós podíamos empregar o tipo de medicamento utilizado por aquele povo. E você estando no museu, você passa a conhecer coisas e mundos diferentes que você não conhecia antes. Sem a história, nós não estaríamos aqui, nós não aprenderíamos. Porque todo dia a gente aprende um pouco com a história. Todas as disciplinas, não só biologia, como, né, geografia ou educação artística, história, enfim, todas as disciplinas são sim integradas. Basta que esse professor procure e verifique isso, porque tem que haver integração na educação. Com certeza, para que a gente descubra novos meios de aprendizado, que a gente possa passar para esses alunos essa integração disciplinar. É justamente sobre o folclore na educação que nós vamos conversar com Fernando Lebes, uma das maiores autoridades nesse tema no Brasil. Fernando, o seu trabalho de folclore é muito ligado à importância da tradição oral e não ao exótico, como muita gente vê o folclore, né? Nesse momento de globalização, qual a importância da cultura popular, do folclore? Olha, essa importância me parece fundamental, principalmente, né, quando você pensa na realidade do povo brasileiro, né? Quer dizer, a necessidade de expressão, a necessidade de deixar as marcas, que são duas necessidades básicas que o povo tem, né? De expressão naquele sentido, digamos assim, de uma das instituições mais divulgadas sobre o planeta, que é a fofoca. Né? Aquela necessidade que eu tenho de falar alguma coisa, de dizer alguma coisa, de pedir silêncio sobre o que eu estou contando, mas de desencadear no outro a vontade de acrescentar, de aumentar, de dinamizar, de modificar através da sua própria atuação, né? O trabalho junto aos professores é exatamente isso, é buscar um processo de conscientização da importância do saber da criança no momento que ela chega na escola. Quer dizer, 7 anos de vida, para mim, para você, pode passar rapidinho, né? Para uma criança que está chegando na escola para ser alfabetizada, é toda a vida dela. É uma eternidade. Né? É toda a vida dela. Então, durante essa vida dela, essa criança obteve uma série de informações com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os tios, com a avó, com as empregadas, com os vizinhos, com os parentes, né? Que são observações e informações muito importantes, porque finalmente são um acervo que essa criança tem, né? A tendência da instituição é renegar todos esses saberes. Daqui para frente, nós vamos aprender coisas sérias,
como se aquilo que você soubesse antes não fosse sério, né? Talvez aquilo que você soubesse antes seja mais sério do que qualquer outra coisa, porque vai te acompanhar toda a tua vida, porque vai formar o teu acervo também para o futuro, né? Da maneira que a escola transmite as suas questões, muitas vezes esses ensinamentos de pouco servem para o resto da vida do estudante, né? Mas há um grande interesse dos professores em trabalhar nesse sentido. Você agora está fazendo uma oficina na Casa de Leitura, né? Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa oficina, que ela é para professores da rede pública e para pessoas da comunidade. Existe um interesse de pessoas da comunidade também? Existe um interesse cada vez maior, principalmente nos grandes centros urbanos. Me dá a impressão, né, de que há uma necessidade do resgate desses materiais. Nós, no Rio e em São Paulo, estamos ficando talvez um pouco endurecidos, de medo, quem sabe, de pavor, de incerteza, né? E nos esquecemos desses materiais, são tão ricos, são tão importantes. Saudade das histórias das vovós. Saudade das histórias da vovó, de ficar em volta da mesa depois das refeições, tomando cafezinho e contando casos, né? De resgatar aquela coisa do adolescente junto com a família e tendo prazer. O que é uma coisa que é muito importante, né? Mas só pode ter prazer se for prazeroso. Porque se não for prazeroso, vai para a rua mesmo, claro, né? E indo para a rua vai se expor num grande centro urbano a muitos perigos, etc. e tal, né? Ô, Fernando, você está vindo do primeiro Fórum Pan-Amazônico de Folclore, realizado em Belém do Pará. Como foi essa experiência? Olha, não foi só de folclore, não. Foi de cultura de um modo geral. Foi uma experiência fascinante, né? Porque eram todos os países amazônicos, né? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guianas e todos os estados amazônicos do Brasil, né? Então, esses países trazendo mostras de seu processo cultural, literatura, música, pintura, né? Culturas populares, né? Dança, e isso despertando um interesse muito grande. A Amazônia é um lugar que possui uma cultura muito especial, né? A cultura amazônica é muito singular. E quais são os próximos cursos, os próximos projetos? Bom, a princípio do ano eu devo dar uma oficina de pós-graduação a nível de literatura na PUC, coisa que eu já tenho sido convidado nos últimos 3 anos. É uma coisa que me fascina muito, eu gosto muito desse trabalho. São os estudantes graduados de literatura que, de repente, vão falar sobre oralidade, né? Então, a gente vai discutir sobre a importância do que seja a mitologia brasileira, da nossa mitologia indígena, que é tão rica, né? A importância fundamental dos nossos contos de fadas, né? Dos nossos causos, das nossas canções, dos nossos brinquedos infantis de origem medieval. É um leque de opções assim que dá para você fazer um mergulho muito grande. Então essa junção de sotaques, essa troca de informações, ela só tem muito a nos acrescentar sempre, né? Tanto a professor, aluno, como uma pessoa e a outra, um ser humano e a outra. Nós somos singulares, né? Nós temos sempre muita coisa que nos dá uns aos outros, né? Não é isso, não? Obrigada, Fernando. Esperamos que você e todos os especialistas em folclore brasileiro trabalhem cada vez mais junto aos professores. Afinal, essa é uma das melhores maneiras de preservar a memória nacional.